Notícias do São Paulo Futebol Clube. Cláusulas em contratos de jogadores que saíram do tricolor geram lucro e podem render mais dinheiro. Como no caso de Thiago Mendes, o São Paulo ganhou quase 35 milhões de reais com jogadores que não pertencem mais ao clube, mas continuam rendendo lucro. O dinheiro vem de cláusulas colocadas nos contratos de atletas negociados, seja com porcentagem de vendas futuras, por bônus de metas alcançadas ou outros acordos. A prática passou a ser mais comum no São Paulo com o gerente executivo Alexandre Pássaro no departamento de futebol chefiado por Raí, diretor executivo, embora haja negociações anteriores ao dirigente com esse mecanismo. As negociações de Cueva, Thiago Mendes, Davi Neres, Éder Militão, Lucas Prato, Lianco, Maicon, Ganso. Thiago Mendes renderam, e em alguns casos ainda podem render mais, lucro ao São Paulo, além do dinheiro acertado nas vendas. Outros nomes como Buffarini, Lianco e Augusto, garoto da base negociado com o Real Madrid, também podem gerar grana para o tricolor. A soma geral das cláusulas garantidas pelo São Paulo renderia até mais, cerca de 37 milhões de reais. Mas o clube abriu mão do dinheiro por Cueva para acertar o empréstimo de Vitor Bueno e por isso o valor cai para aproximadamente 35 milhões de reais. Vale lembrar que esse dinheiro não inclui o valor pago pela FIFA por mecanismos de solidariedade, clube formador. Em negociações internacionais, veja algumas situações de jogadores que renderam e ainda podem render dinheiro ao São Paulo. Após saírem do Morumbi, dinheiro garantido pelo São Paulo, Cueva, o São Paulo acertou cláusula para ter direito a 10% de uma futura venda, cerca de 700 mil dólares, aproximadamente 2,7 milhões de reais, da transferência do Krasnodar, da Rússia, ao Santos. O clube abriu mão desse dinheiro, que seria pago em março de 2022, como uma contrapartida da negociação com o Santos pelo empréstimo de Vitor Bueno. Davi Neres, o jogador bateu meta com o Ajax ao garantir classificação para a Liga dos Campeões e rendeu 500 mil euros, aproximadamente 2,2 milhões de reais. Éder Militão, o clube tinha direito a 10% de uma futura negociação e ganhará 4,5 milhões de euros, 20,5 milhões de reais, pela negociação entre Porto e Real Madrid. Lucas Prato, o atacante bateu uma meta no contrato, e o tricolor ganhou 1 milhão de euros, 4,4 milhões de reais, pelo título da Copa Libertadores conquistado pelo River Plate. Éder Militão foi vendido do Porto ao Real Madrid e rendeu 4,5 milhões de euros. Lianco, um gatilho no contrato garantiu mais 500 mil euros, aproximadamente 2,2 milhões de reais, ao São Paulo quando o zagueiro completou um determinado número de jogos pelo Torino. Ele está emprestado ao Bologna. Ganso, a classificação do Sevilla no passado para a Liga dos Campeões rendeu mais 250 mil euros, cerca de 1,1 milhão de reais, ao São Paulo por bônus de meta em contrato. Ele foi vendido em 2016, passou pelo Amiens, França, e hoje está no Fluminense. Maicon, o zagueiro rendeu 250 mil euros, cerca de 1,1 milhão de reais, por jogar uma quantidade de partidas pelo Galatasaray e outros 250 mil euros, mais 1,1 milhão de reais, pela classificação do clube turco para a Liga dos Campeões da última temporada. Thiago Mendes, 500 mil euros, aproximadamente 2,2 milhões de reais, pela classificação do Lille para a Liga dos Campeões. O bônus também estava associado a um número de jogos. Se o Lille se classificasse apenas para a Liga Europa, a meta também estaria garantida. Lucas Prato rendeu dinheiro ao São Paulo pela conquista do título da Copa Libertadores. Ainda podem render dinheiro ao São Paulo. Augusto, 500 mil euros, cerca de 2,2 milhões de reais, quando for inscrito pelo elenco principal do Real Madrid, e outros 1,5 milhão de euros, 6,6 milhões de reais, se atingir um determinado número de jogos pelo time espanhol. Ou seja, no total ele poderá render 2 milhões de euros, 8,9 milhões de reais. Davi Neres, o São Paulo tem direito a 20% de uma venda futura do Ajax, pode ganhar mais 1 milhão de euros, 4,4 milhões de reais, se o atacante completar uma determinada quantidade de jogos com ao menos 45 minutos em campo, e mais 1 milhão de euros, 4,4 milhões de reais, se ele for artilheiro de algum campeonato. Buffarini, o Boca Juniors terá de comprar mais 50% dos direitos econômicos do lateral direito por 500 mil dólares, 1,9 milhão de reais,
se ele jogar um determinado número de partidas na temporada com pelo menos 45 minutos em campo. Boas notícias de Pato e Luan. Luan e Pato treinam com bola no CT nesta terça-feira. O atacante publicou uma foto com bolas no campo do CT da Barra Funda, em seu Instagram. Mais tarde, o São Paulo divulgou imagens de Pato participando de uma atividade no gramado ao lado do volante Luan, outro em recuperação física, coxa esquerda. A expectativa de que Pato volte a ficar à disposição do técnico Cuca contra o Bahia, domingo, às 11 horas, no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão. Bons reforços de voltas no galera. O São Paulo anunciou na noite desta terça-feira a renovação de contrato do zagueiro Bruno Alves. O novo vínculo vai até a 30 de junho de 2023, enquanto o anterior era válido até 2020. Em uma postagem nas redes sociais do São Paulo, Bruno Alves aparece assinando o novo documento. A negociação já estava acertada há alguns dias. Vivo São Paulo intensamente. Me sinto em casa aqui, a minha família também. O clube me acolheu, e temos um ambiente muito saudável de trabalho no elenco. E que permaneça assim nas próximas temporadas, disse Bruno Alves, ao site oficial do São Paulo. Bruno Alves é atualmente um dos pilares da equipe do técnico Cuca e esteve na seleção dos melhores jogadores do Campeonato Paulista. Os últimos detalhes antes do zagueiro ter seu vínculo estendido por mais 4 anos foram acertados pelo empresário Nick Arcuri, responsável por gerenciar a carreira do atleta. Bruno Alves chegou ao São Paulo no dia 21 de agosto de 2017, mas teve dificuldades para se firmar na equipe principal em seu primeiro ano no clube. Em 2018, no entanto, se destacou e passou a ser um dos pilares da zaga do tricolor. Essas foram as últimas notícias dessa quarta-feira do Tricolor Paulista. Já peço a vocês para se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Tricolor Paulista.